Hoje, na nossa aula de Geografia, nós vamos estudar sobre as formações vegetais do Brasil. Mas vamos dar início começando pelos nossos hábitos. E qual é ou quais são? Primeiramente, nos coloquemos num lugar silencioso, confortável, com o nosso material à mão, para que a gente possa fundamentar ainda mais o nosso aprendizado. De que forma? Circulando, sublinhando, escrevendo, se necessário for. Tudo bem? Então, vamos iniciar a nossa aula de geografia de hoje. Iniciamos com a nossa leitura. No território brasileiro, existem diferentes tipos de formações vegetais nativas. As características dessas formações elas estão relacionadas a fatores como o tipo de solo, de relevo e principalmente ao clima da região em que elas se desenvolvem. Vou explicar melhor. Cada planta tem característica específica e distinta uma das outras por conta de quê? Do tipo de solo, de relevo e principalmente do clima da região em que ela se desenvolve. Tudo bem, meus amores? Então vamos lá. Veja o mapa abaixo os principais tipos de formações vegetais nativas do Brasil. E aqui nós vemos um mapa coloridíssimo, belíssimo, que, deixa eu dar uma olhada na fonte, ele é de 2016. Então, vamos lá. 4 anos atrás, no nosso país, olha só, mostrando as vegetações, deixava o nosso mapa aqui, ó, bem colorido. Será que ele está assim hoje? Creio que não, até por conta do que está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo, que são os incêndios. Incêndios esses que têm causas naturais e causas provocadas por ação humana, infelizmente. Mas vamos lá. Aqui na legenda, nós vemos que cada uma dessa vegetação está aqui caracterizada por uma cor. E aí você observa que tem estado onde predomina mais de um tipo de vegetação. E tem estado que predomina até mais de duas, por conta da nossa riqueza, da nossa diversidade de vegetação que existe no Brasil. Então, vamos conhecer floresta amazônica, floresta tropical, mata de araucária, cerrado, caatinga, pantanal, vegetação litorânea, campos e mata dos cocais. Vamos lá? Vamos continuar. A seguir, vamos conhecer algumas das principais características das formações vegetais nativas do Brasil. E uma das primeiras que nós vamos estudar é a floresta tropical. Vamos lá para as características. Apresenta uma ampla diversidade de plantas de grande e de pequeno porte. Desenvolve-se nas áreas mais chuvosas da porção leste do país. Entre o Rio Grande do Norte e o Rio Grande do Sul, próximo ao litoral, ela já recebe um outro nome, Mata Atlântica. Pois não? Então, se você, por favor, cada um de vocês sublinhe aquilo que você achou que é mais específico dessa floresta. Se eu estivesse no lugar de vocês, certamente eu iria sublinhar a diversidade de plantas de grande e de pequeno porte. Mas vou também lembrar, ora, em áreas mais chuvosas, ora. E onde são essas áreas mais chuvosas? Ele até diz, na porção leste do país. Então, vamos continuar? Qual será a próxima? Mata dos Cocais, formação na qual predomina 2 tipos de palmeira, o babaçu e a carnaúba. Desenvolve-se em uma área de transição entre a floresta amazônica e a caatinga, nos estados do Maranhão e do Piauí. Olha só, daí alguns de nós já vimos esse tipo de vegetação ao fazermos viagens para o interior do Piauí. Por exemplo, vou dar um exemplo. É bem comum a gente observar esse tipo de vegetação quando viajamos de Alto para Campo Maior, ou de Altos para Beneditino, Alto Longar. É bem predominante esse tipo de vegetação nessas áreas que eu acabei de citar. E Cerrado? Olha só, Cerrado apresenta árvores, em geral, de médio porte, com cascas grossas, galhos e troncos retorcidos. Também é composto de gramínea e arbusto. Desenvolve-se em extensas áreas do território brasileiro, onde há 2 estações bem definidas, uma seca e uma outra chuvosa. Então, você pode pensar, se existe, quando tem essas 2 estações, é possível que tenha cerrado? É possível, sim. No Piauí, por exemplo, que nós sabemos exatamente definir essas estações, uma seca e uma chuvosa,
nós vemos também alguns áreas onde o cerrado também está presente. Pantanal, uma das vegetações que está mais sendo destruída pelo fogo. É o que lemos e o que vemos nos noticiários. Pantanal, composta por espécies de plantas típicas de diferentes formações vegetais, como a da floresta amazônica, da floresta tropical, do cerrado, da caatinga e de campos. Olha só, para você ver a diversidade e a riqueza que o Brasil possui. Falando em vegetação. Pantanal, que é um tipo de vegetação, não existe só um tipo de planta, mas existe vários tipos de planta. Plantas que são características da floresta amazônica, da floresta tropical, do cerrado, da caatinga, e isso só mostra a diversidade, e não só a diversidade de plantas, mas também a diversidade de animais também. Vamos lá. Desenvolve-se em uma extensa área de planície entre os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Continuando, caatinga, formação vegetal composta por espécies de plantas adaptada à falta de água. Essa alguns de nós já vimos também quando fazemos viagem para o interior do Piauí, com certeza. Por isso, muitas dessas espécies apresentam espinhos, poucas folhas e raízes profundas. É nativa principalmente dos estados da região nordeste do país, em áreas de pouca chuva e temperaturas elevadas. Floresta amazônica apresenta vegetação densa com ampla diversidade de espécies de árvores com tamanhos variados, além de arbustos, trepadeiras, cipós e plantas aquáticas. Estende-se por grande parte dos estados da região norte do país, onde o clima é quente e úmido. Continuando, eu fico encantada quando eu vejo essas imagens, sabe? A vontade que tenho é de conhecer esse Brasil por inteiro. E conheço algumas regiões, mas não por inteiro ainda. Mata de araucária, formação vegetal em que predomina a araucária, também conhecida como pinheiro do Paraná. Desenvolve-se no estado da região sul do país e em áreas de maior altitude da região sudeste, onde as temperaturas são mais baixas. Não esqueça, vá sublinhando aquilo que você considera importante de cada tipo de vegetação, tudo bem? Campos são formados sobretudo por gramíneas, também são compostos por pequenas matas que se desenvolvem geralmente perto do curso dos rios, denominada capões. Ocorre principalmente nos estados da região sul do país, onde também são conhecidos como pampas. Vegetação litorânea desenvolve-se ao longo do litoral brasileiro e, em razão do terreno arenoso, apresenta árvores baixas e plantas rasteiras. Em área onde as águas do rio e do mar se encontram, formando terrenos alagadícios, desenvolve-se a vegetação de mangues. Degradação das formações vegetais brasileiras. E aí, eu gostaria de saber de vocês, o que essa palavra significa? Degradação. Nós poderíamos trocar ela por destruição? Vamos lá. Agora nós vamos conhecer algumas das ações praticadas pelo homem que faz com que as vegetações ou as formações vegetais do Brasil sejam destruídas. E muitas desse tipo de ação, elas não só prejudica a natureza, mas a própria pessoa, mas o próprio ser humano também. E agora nós vamos estudar especificamente algumas dessas ações. Por exemplo, o desmatamento. Outro exemplo, as queimadas. Essas são ações humanas que acabam destruindo a vegetação do Brasil. Extensas áreas de formações vegetais nativas do Brasil vêm sendo intensamente alteradas. A degradação, vamos substituir por destruição. A destruição dessa vegetação pela ação do ser humano tem ocorrido progressivamente ao longo dos anos. O avanço do desmatamento, olha só, sublinha bem aí, por favor, no teu livro, a palavra desmatamento. O avanço do desmatamento ocorre com a abertura de áreas de agropecuária
e a expansão das cidades. Por que o desmatamento acontece? Segundo o nosso texto, por conta da abertura de áreas de agropecuária e a expansão da cidade. Mas só por isso? Acontece também para obtenção de madeira por meio do desmatamento, tem também destruído as formações vegetais brasileiras. As consequências dessa destruição são desastrosas para o meio ambiente, pois, entre outros problemas, diferentes espécies de animais e de vegetais são extintas e a biodiversidade do país diminui, e diminui consideravelmente. Olha só, essa ação humana, desmatamento, ela existe ou ela é praticada para abrir áreas para plantar, para a agroindústria poder ser ativada, por assim dizer, e a expansão da cidade. E também não só por conta disso que desmatam, mas também para obter madeira. E isso faz com que todo o habitat daquela região seja alterado, porque traz prejuízos tanto para a fauna como para a flora daquela região. Observe no mapa as áreas onde as formações vegetais foram alteradas pela ação do ser humano. E olha só, o mapa, olha só aqui, 2010. Hoje, 2020, infelizmente, as imagens não são as mesmas. Até porque hoje nós vemos e vivemos um momento onde os incêndios estão alastrados em quase todas as regiões do Brasil. E boa parte das formações vegetais estão sendo destruídas. Uma que a gente sempre ouve nos noticiários, essa semana foi muito forte, o que foi noticiado sobre o Pantanal. Como o fogo está destruindo, está matando animais e as plantas de uma forma desastrosa, infelizmente. Então, olha só esse mapa. Vamos observar na legenda qual é a cor que representa a ação alterada pela ação humana. Olha só a cor. E observa no seu mapa, olha aí no seu livro, o quanto que as vegetações do Brasil foram alteradas. Olha só. E hoje, infelizmente, as imagens já seriam outras, né? Se nós estivéssemos fazendo uma análise mais minuciosa. Continuando, vamos lá. Vamos analisar na página seguinte alguns casos de destruição das áreas de vegetação natural em nosso país. Como eu já havia falado, algumas das causas, desmatamento e queimada. E essas causas que destroem a vegetação não traz prejuízo só para o ambiente, mas para o próprio ser humano também. Olha só essa imagem. Por que será, né? Era todo verdinho e de repente o que a gente vê é o caos, é a destruição. E olha, a gente vê aqui também, desse lado, animais sendo criados soltos, e onde o pasto não oferece também grandes coisas, mas existe o desmatamento justamente para abrir a possibilidade de criação de animais. Então, vamos fazer a leitura. Cerca de 41% dos focos de incêndio e queimadas detectados no Brasil em 2018 ocorreram em áreas da floresta amazônica. As queimadas, assim como o desmatamento, podem ameaçar de extinção diferentes espécies de árvores e de pássaros, por exemplo. Olha só, na fotografia, acima é possível observar a parte da área da floresta amazônica, no Amazonas, que foi devastada por uma queimada. Olha só. E olha só desse lado, o desmatamento da caatinga já destruiu metade da sua vegetação original. As suas principais causas são a extração da vegetação nativa para a produção de lenha e carvão vegetal e também a criação de áreas para o desenvolvimento da pecuária bovina. Na fotografia acima, a área de Caatinga, no Piauí, desmatada para a criação de animais. E olha só. Então, meus amores, essa foi a nossa aula de geografia de hoje. Nós vimos
as formações vegetais, as características de cada formação vegetal. Nós vimos o quanto o Brasil é rico, diversas formações vegetais estão presentes no território do Brasil. Mas o que acontece? Nós também vimos que a ação humana tem destruído progressivamente essas formações vegetais. E, infelizmente, com muita tristeza, nós, ao aprendermos sobre essas características, também devemos ter o cuidado de aprendermos como conservar. Por exemplo, por que desmatar? Por que não fazer uso do meio ambiente de maneira sustentável? Por que não cuidar da natureza assim também como devemos cuidar das pessoas? São questões que vocês precisam estar atentos a isso. E desde já, por exemplo, se vocês tiverem a oportunidade de conversar com alguém que usa das queimadas para, por exemplo, limpar o quintal, vou limpar o quintal, vou limpar o sítio, você poder conversar com essa pessoa e argumentar com ela quais são as consequências das queimadas. E hoje, infelizmente, nós vemos as consequências das queimadas. A destruição de importantes formações vegetais do Brasil e do mundo. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham feito uma ótima leitura, tenham sublinhado as características, tenham entendido quais são os fatores que degradam as formações vegetais e, com isso, vocês possam realizar as atividades de vocês com êxito. Meus amores, que tenhamos todos uma ótima tarde, que possamos fazer as nossas atividades com alegria e até a próxima, meus amores. Beijo!